Ok, nesta segunda ministração, aprendendo a ministrar como Jesus, nós vamos ver que o seu ensino não era humano, o seu ensino era divino. Divino. Ele ouvia do Pai o que deveria ministrar. Eu sei que nós temos boas escolas, bons seminários, cursos como esse que nós estamos ministrando a vocês, mas a base do ensino de Jesus era intimidade. Ele ensinava o que o Pai lhe revelava. Bom, vamos ver o que Nicodemos falou a respeito disso. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uau, que maravilha! Então, a primeira coisa é que Jesus ensinava o que ele aprendia do Pai. Ele tinha o espírito sensível para ouvir a voz de Deus. Bem, nós podemos também termos este coração que devemos pregar aquilo que o Pai nos ensina, não o que nós queremos, não o que nós vimos em muitos escritores e pastores. Temos que ter revelação daquilo que o Pai coloca no nosso coração. Bom, Jesus, ele fazia, depois ensinava. Isto é maravilhoso. O impacto dos seus ensinos era algo que procedia primeiro de uma vida. Ele falava de amor, mas as pessoas viam ele amando. Ele falava de um coração de servo, mas as pessoas viam Jesus servindo. Ele falava de comunhão do Espírito Santo, mas as pessoas percebiam a unção e a presença do Espírito Santo. Então Jesus, Atos capítulo 1, versículo 1, Jesus fazia e ensinava. Meus queridos, se queremos ministrar como Jesus, nós devemos ser sinceros e não ficar falando coisas que não são realidade nas nossas vidas. Jesus não era um pregador, né? Estamos falando como Jesus pregava e ensinava. Jesus não era um pregador de teorias, não deixava confusão na mente das pessoas, não procurava exaltar-se a si mesmo. Ele ouvia do Pai e trazia ao coração dos seus ouvintes. Hoje nós temos, no que tange a parte de ensino, muitas coisas que não são por revelação do coração do Pai. São coisas que as pessoas querem falar e não pode. Nós temos que ouvir com firmeza o que o Pai está mandando falar para uma vida e para uma comunidade ou para onde o Senhor nos conduzir. Ao estudarmos a pregação e o ensino de Jesus, nós não devemos pensar em aprender grandes princípios da hermenêutica ou da homilética. É muito importante termos esses princípios, mas, sabe, a maior fonte de impacto é ouvir o coração de Deus, é passar tempo. Jesus passava noites em oração, meditava na palavra. Para os discípulos, no caminho de Emaús, ele disse assim: olha, Moisés, os salmos e os profetas falam de mim. Então Jesus sabia, meditava na palavra, tá? Isso é muito importante. O ensino de Jesus não se baseava em técnicas, em animar auditório. Era um ensino contemporâneo. Ele fazia uma leitura dos solos que ele ia semear a palavra. Por isso, com alguns ele era firme,
com outros ele era muito profundo e amoroso, porque Jesus fazia uma leitura de onde ele ia plantar a semente do reino de Deus. Isso é muito importante compreendermos. Outra coisa importante é que nós precisamos daquilo que o Senhor Jesus falou, porque ele é o nosso modelo. Lucas capítulo 4, veja que importância. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Nós vimos isso nas últimas aulas, né? Como Jesus evangelizava. Enviou-me para libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano da graça do Senhor. Uau, que tremendo! Jesus ensinava, mas ele ensinava com propósito. Com propósito. Ele queria ver a palavra, seja no individual ou no coletivo, ou com os discípulos, penetrando no coração das pessoas. Ele disse: o Senhor me enviou para proclamar libertação aos cativos. Então nós devemos ter essa percepção que ao ensinar, ao pregar, é para libertar, é para que o poder da palavra entre e quebre as correntes que estão prendendo, para libertar os cativos e restauração da vista aos cegos. Então a palavra, Jesus então mostra que a palavra é como um colírio para abrir os olhos dos cegos. Então nós devemos ter essa consciência. E também a palavra é para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Isto é maravilhoso. Outra coisa importante que nós percebemos na pregação de Jesus, ele era natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Oh, meus queridos, que tremendo é isso. Jesus, ele era naturalmente ele vivia, ele ministrava, mas havia ali o sobrenatural. O que eu quero dizer sobre isso? Jesus, ele não tinha posturas que alguns de nós pregadores temos nesse tempo. Não tinha posturas. Jesus não mudava a sua voz, não vestia roupas para pregação, né? Não usava técnicas de manipulação. Infelizmente, hoje, muitos seminários têm moldado as pessoas num molde, mas que não é o molde de Jesus. Quantos ministros têm indumentárias, têm comportamentos que não têm nada a ver com o comportamento de Jesus. Ele ensinava, ele se vestia de uma forma natural. Ele falava de uma forma natural. Tem algumas pessoas, quando vão ministrar, eles querem fazer as coisas na força, gritam. Tem aqueles aspectos, né, de indumentária, estereotipos que não estão na palavra. Mudam de voz quando vão ministrar. Não, Jesus, ele nos ensina a ser natural. Jesus era muito natural quando ele ministrava. Além disso, as pessoas percebiam que naquelas palavras, naquele jeito de ser natural, o poder de Deus impactava os corações. Nicodemos disse: olha, tu és de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais. Ninguém fala, mestre, como o Senhor, porque ele falava naturalmente, mas com o poder do Espírito Santo. Agora, vamos aprender no outro módulo qual era o conteúdo da mensagem de Jesus. Qual era o conteúdo? Qual era o princípio, né, da sua mensagem? Nós vamos caminhar no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.